Olá, pessoal! Vamos começar agora mais um podcast da Pernambuco Construtora, o nosso PodPEC. Sejam bem-vindos a mais um assunto incrível que a gente vai aqui conversar com muita tranquilidade e muita leveza. Hoje eu estou substituindo, a nossa galega original, que é Mariana Vanderlei. Estou aqui. Meu nome é Tani Rufino, eu sou superintendente comercial e marketing da Pernambuco Construtora. Sigam a gente nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, no Instagram da Pernambuco Construtora, no YouTube e no Spotify, para nos assistir e nos acompanhar. Vamos agora a Ismênia, que está aqui nos acompanhando hoje, para falar, que também é da Pernambuco Construtora, para falar sobre esse assunto tão legal, que é tecnologia e inovação no mercado imobiliário e nos negócios. Oi, pessoal, eu sou Ismênia, sou gerente de marketing aqui da Pernambuco Construtora. Estou aqui há mais de 10 anos, e estou aqui ao lado de Tani, de Pierre, que já vai falar também, para a gente trazer esse assunto aí bem legal para todo mundo que está assistindo a gente. E Pierre, se eu fosse falar do seu currículo, acho que eu ia passar 40 minutos aqui lendo ele. Então, se apresente para a gente, por favor. Bom, o meu currículo pode ser resumido em 4 coisas, Sou pai de Eduardo e de Maria, sou torcedor de Santa Cruz, sou presidente do Porto Digital e professor de finanças da UFPE. Maravilha. Aí esse gancho aí de presidente do Porto Digital. O que é o Porto Digital? Traduz ele pra gente. Muita gente não entende, Acha que é um bairro, acha que é um local específico. Então, explica um pouquinho pra gente como é que a gente pode entender melhor. Bom, o Porto Digital, ele é o que a gente chama de um ecossistema de inovação, ou melhor, assim, a taxonomia mais correta hoje seria um distrito de inovação, que é um lugar da cidade onde você tem uma política fiscal, onde você paga menos impostos, para ter uma empresa de tecnologia. É um ecossistema que foi fundado lá em 2000. Ele é uma política pública, mas o Porto Digital ele é uma entidade privada, como se tivesse donos, digamos assim, São sócios fundadores. Silvio Meira, Cláudio Marinho, Zé Cláudio, Carol, eles são sócios fundadores, colocam o CPF lá. E o Porto Digital, como disse, ele é administrado por um núcleo, chama Núcleo de Gestão do Porto Digital. Imagine o Porto Digital fosse um shopping e as empresas que estão lá fossem as lojas desse shopping. E tem a administração do shopping, no caso é o Núcleo de Gestão do Porto Digital. E hoje a gente se considera mais uma espécie de um movimento popular cultural digital, que, assim, num conjunto de pessoas, empresas, organizações, universidades, é uma rede que está ali produzindo inovação para o Brasil e para o mundo. Hoje nós somos... É um projeto que começou lá em 2000, com 2 empresas e pouco mais de 50 pessoas. Hoje nós somos por volta de 365 empresas, organizações. Somos 17 mil colaboradores na cidade, que faturam 4,7 bilhões de reais. Nós somos o 3º setor de serviço da cidade toda. A gente ultrapassou a educação, então significa que a gente fatura mais... Eu ia perguntar, eu achava que a educação era o 3º, já ultrapassou. Não, o primeiro é saúde, o segundo é construção civil, o 3º é o Porto Digital, é tecnologia, mas quase tudo está lá dentro. Uhum. E o 4º ponto é a educação. A gente fatura mais hoje do que todas as faculdades e escolas privadas somadas, digamos assim, se você levasse. Mas nós somos uma espécie de um ambiente completo de inovação. Hoje a gente tem 6 incubadoras, aceleradoras para fazer novas empresas, 7 institutos de ciência e tecnologia, mais de 300 empresas, como eu disse lá, e 17 mil pessoas produzindo inovação. Assim, as pessoas perguntam, o que vocês produzem lá, A gente tem desde a parte de serviços com a principal empresa de cibersegurança no Brasil, até a principal empresa também de inteligência artificial do Brasil, que é a Neurotech. Olha aí. A Tempest de cibersegurança. E agora a parte mais visível mesmo, nossa, de produção, de inovação, é a parte mobile. Hoje, 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia do Porto Digital, alguma coisa. Impressionante agora. Nossa, quanta tecnologia tão muita perto coisa da que é gente produzida lá que às não vezes sabe. Não imagina, mas muita coisa da Apple, Nokia, Motorola, a gente tem um centro aqui em Recife da Samsung, também o CID, mas coisas são produzidas na UFPE. Então, assim, a gente não produz nada físico, mas a gente embarca a tecnologia dentro das coisas, Então, por exemplo, a gente coloca muita tecnologia dentro do celular, como eu falei, Mas muita tecnologia que a gente tem por aqui. A importância disso, pelo que você está falando aí, é que traz emprego, para a cidade. Deve trazer gente de fora também para a cidade, Porque se a gente tem tanta tecnologia para oferecer embarcada,
devem ter pessoas das cidades próximas que vêm para cá, e dos estados até, né? Para poder conhecer isso. Tem algum dado sobre... Tem, veja, a gente há 4 anos atrás, quando eu assumi lá, estava com 9.500 colaboradores no total, né? Está com 17.150 e poucos agora. A gente tem crescido, vamos dizer assim, entre 1.500 a 2.000 pessoas por ano. Nossa. Dessas, se você pegar das 17 mil pessoas que trabalham lá, vamos dizer, em grandes números, imagine que umas 2.000 a 2.500 pessoas são de atendimento, aquele trabalho de atendimento que é feito lá dentro também. Por exemplo, quando você tenta acessar o aplicativo do Banco do Brasil, aí tem lá, alguém vai te ajudar, não na voz, mas no chatbot, por exemplo, aí tem uma galera que faz isso. Você tem umas 5.000 pessoas de negócio e umas 10.000 de tech design mesmo. Então essas são as que da linha de produção. Deixa eu só perguntar, o que é tech design? Não, tech e design, tecnologia e design. Entendi. E a galera de design, por exemplo, para você, um celular mesmo, imagine que o design não é só o design físico das coisas, é a funcionalidade do que é embarcado dentro do ponto de vista de código. Né? A funcionalidade do sistema. Para que o sistema seja o mais rápido e o melhor possível. Vem buscar a tecnologia daqui? Vem também, veja, a gente tem pouco cliente em Pernambuco, por incrível que pareça. A gente produz muito para fora, São Paulo principalmente, né? Olha aí, mas São Paulo vem buscar em Recife, viu, gente? Coisa. Tecnologia. Muita coisa. Então, como eu falei, das pessoas que trabalham, a gente, mais ou menos a metade da galera tech é o que a gente tem condição de colocar no mercado todo ano, e o resto vem dos outros estados do Nordeste para trabalhar aqui. A gente está investindo muito, a gente faz basicamente 3 coisas lá, né? Uma, a gente cuida uma linha que cuida do território, a gente não, isso é a prefeitura quem cuida, obviamente, mas a gente tenta estimular quando a gente restaura prédios, organiza isso, faz projetos. Agora mesmo a gente está fazendo um projeto para o bairro de Santo Antônio, não é nem para o bairro de Santo Antônio, é um projeto para o BNDES, né, para fazer uma metodologia para a recuperação de áreas centrais. Então a gente faz o trabalho conceitual. A gente cuida dessa parte do território, a gente cuida da rede de negócios e empreendedorismo, isso é, fomentar novas empresas, atrair novas empresas. Ontem mesmo eu estava com uma empresa grande aqui que a gente está tentando atrair para cá. Eu não posso falar o nome ainda, mas assim, a gente... Vai conseguir. Mas, por exemplo, a NTT Data, já tem 300 funcionários, vai ter 700 no fim do ano. Nossa. A gente fez um trabalho de atração. A Deloitte está se instalando lá também, foi junto com o governo. Então, a gente sai caminhando dessa forma. E a terceira coisa que a gente faz lá dentro é a parte de formação, porque é a parte mais relevante para que, assim, a gente não tem nenhum, por exemplo, quando vocês aqui da Pernambuco Construtora vão subir um prédio, você precisa de uma parte de conhecimento, né? Um engenheiro está lá, tal, e você precisa de uma parte de hardware, digamos assim, né? Você tem um prédio para subir, você tem tudo, né? A nosso é só a parte de conhecimento, né? Tanto que quando alguém vem se instalar lá, isso aconteceu algumas vezes, aí um jornalista pergunta, vem cá, você está investindo quanto aqui? Aí teve um empresário que disse, não estou investindo nada. Porque, veja, eu só estou contratando as pessoas, porque eu só preciso de uma mesa, eu preciso de um laptop e preciso de uma conexão. Não é nada, o resto é conhecimento e tal. Então a gente está cuidando muito da parte de formação hoje. A gente tem lá hoje um programa com as universidades, né, que são cursos co-branded, digamos assim. Por exemplo, a Católica, o Senac, a gente tem um curso lá dentro, um curso superior, onde nós fizemos a estrutura curricular, propusemos para a universidade, e das 5 cadeiras, uma é dentro do Porto Digital, que é uma residência inspirada nos modelos de saúde. E aí, em 2020, a gente teve a incorporação de um programa de bolsas chamado Embarque Digital, junto com a Prefeitura do Recife. Eu acho que eu vi algumas matérias sobre isso bem legais. Ele é um programa de bolsas para alunos que vieram da escola pública e tiveram bom desempenho do Enem. Então, imagina o seguinte, um jovem que tirou 700 pontos no Enem, ele passa em qualquer curso, mas ele não passa em medicina e tecnologia, que a nota realmente é muito alta. Ele vai ser meu aluno de administração, vai ser aluno de engenharia. Aí a gente perdia a capacidade dele na cidade, que ele queria ir para tecnologia, e ao mesmo tempo ele rouba a vaga de outro que queria ir para engenharia, por exemplo. Certo? Entendi. Então aí o que a gente faz? A gente paga uma bolsa para ele. Ele faz engenharia civil, por exemplo, e a gente paga uma bolsa para ele fazer à noite na Católica, no Senac, na UNIT ou na Universidade Parceira. Esse programa, e ele é para alunos de escola pública. Então ele pega alunos de bom desempenho e a gente coloca ele em tecnologia. Só para ter uma ideia, a gente tem uma turma que está indo para o 4º período agora, a primeira turma. A primeira turma, 42% já estão empregados na área de TI na metade do curso. Nossa, porque é hora de muita empregabilidade. Que número maravilhoso. Massa esse projeto. A expectativa da gente é que todo mundo seja empregado.
Mas quando está falando disso, a gente está falando do seguinte, a gente está pagando para 600, a prefeitura, né, na verdade, paga o programa, para 600 novos alunos por ano. Se desses 600, 500 se formarem, a gente dobrou o número de formados na cidade, porque Recife tem uma vantagem comparativa que é a cidade brasileira que tem a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia, por isso que tem o Porto Digital. Mas a gente só formou 500 pessoas. Agora você pensa, só 500 pessoas? Bom, 500 pessoas é mais do que Portugal inteiro, certo? Na área de tecnologia. São Paulo formou 1.200 pessoas. Então, esse programa, se dos 600, 500 se formarem, a gente dobra o número de formados em 3 anos na cidade. E a gente está vendo que isso vai acontecer. Então tem um plano, né? Tem um plano. Como é que esse aluno ele consegue saber mais sobre esse assunto? Como é que as pessoas descobrem mais sobre isso para poder participar? Veja, esse programa ele é bem extenso do ponto de vista de comunicação. A gente teve 4.000 candidatos esse ano para 600 vagas. A menor nota foi 631 pontos no Enem, na ampla concorrência. Agora, só para ter uma ideia, se dos 600, 500 se formarem, significa que se você passar daqui a 10 anos no Porto Digital, ainda tem as cotas das federais, né? Então, assim, além desses 500 que se formam, que vieram da escola pública, você vai ter aquela metade das vagas das federais que também vão ser ocupadas por alunos de escola pública. Se você passar aqui 10 anos no Porto Digital, você vai ver a periferia do Recife ocupando essas vagas de trabalho. Então, aquela persona que sou eu, né, homem branco de classe média, vai estar dando lugar à galera de periferia que vai estar ocupando. Só para ter uma ideia, a gente tem uma cota de 50% para a população negra, mas 67% é ocupado por negros e pardos no programa Embarque Digital. Então, ao contrário das universidades públicas, que gira por torno de 10% de mulheres, quase 34% de mulheres nesse programa. Nossa. Então, assim, a gente está avançando bastante, mas a gente quer chegar muito mais longe, né? Esse programa... Está ampliando as oportunidades. Esse programa... Incluindo social. Ampliando as oportunidades. Esse programa, ele é para a gente conseguir transformar a nossa estratégia, a nossa aspiração, digamos assim, numa capacidade que é ter 50, 60 mil pessoas trabalhando no Porto Digital daqui a uns 20 anos. Nossa. Se isso acontecer... Isso é um plano bem audacioso. Mas a gente tinha 56 pessoas há 20 anos, né? Então, se daqui 20 anos a gente está crescendo exponencialmente, a gente muda a cidade do Recife, porque você vai ter uma renda média muito maior para as pessoas, inclui a população que hoje já está absolutamente excluída, mesmo tendo uma escola pública hoje numa qualidade bem superior que a gente tinha, né? Então tem um processo ali que tem sido feito ao longo do tempo, e a gente, na verdade, ali está caminhando ali para conseguir fazer essa aspiração nossa, né, de modificação da cidade do Recife, ela se dê a partir do centro da cidade com a periferia ocupando esses postos de trabalho, né? Isso que é o grande projeto nosso, né? A gente tem até um manifesto que a gente vai lançar ali, que é da periferia ao centro, né? As cidades do Brasil... E dá para ver que você fala com bem entusiasmo, engajado, né? Para a gente isso é muito importante. Veja, muito importante. As cidades no Brasil, isso é uma espécie de culpa coletiva que se deve, né? Por uma falta de planejamento urbano. E isso aconteceu no mundo todo, só que cada lugar... consegue montar uma estratégia para a recuperação do seu centro. O Brasil não conseguiu ainda fazer isso. O Porto Digital talvez seja a única área central de uma cidade brasileira que você anda durante o dia com um notebook nas costas, falando no telefone celular, sem medo, certo? Parece que é pouco, mas para o Brasil isso é muito. Isso é muito. Mas veja, tem todos... Eu acho isso incrível. Lá tem comunidade. Isso é qualidade de vida. Lá no Porto Digital tem uma comunidade, tem morador de rua, tem todos os problemas sociais que outros lugares têm. Mas é criada uma ambiência de respeito, né, que faz com que a produção se encaixe com as pessoas. Quer dizer, isso tudo faz parte de um conjunto de capacidades que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo. Claro, tem muita coisa para fazer ainda, mas tem muita, né? Então, o Brasil ele se acostumou a pegar os seus centros e deixar eles deteriorados. O retrato disso é o bairro de Santo Antônio, por exemplo. Isso é o contrário do que o mundo inteiro faz, né? O mundo inteiro valoriza o centro, e parte do centro para o resto. Mas isso tem uma lógica. O que aconteceu foi o seguinte, os centros, no Brasil principalmente, o que aconteceu? Por falta de planejamento urbano, as pessoas primeiro moravam no centro. Então, por exemplo, o bairro do Recife, onde o Recife começou, depois pulou para Santo Antônio, que era a antiga cidade de Maurícia, né? Quando o Maurício Nassalta veio aqui. E o bairro de Santo Antônio, que era um bairro fantástico, ele foi virando uma espécie de um
primeiro, uma depredação do patrimônio público visível, como, por exemplo, a construção da Dantas Barreto, a própria Guararapes, que hoje é um lugar histórico, teoricamente, né? Mas foi você pegou aquele bairro e botou abaixo para fazer esse conjunto de avenidas. E depois, aí a gente teve uma série de equívocos urbanos e fratura do tecido urbano central que fizeram com que o centro fosse abandonado. Aí ele vira uma área comercial. Isso, o Brasil todo tem suas áreas comerciais e de escritório no centro. Então as pessoas se deslocavam para o bairro para vir para o centro da cidade, né? Quando você bota uma área comercial em alto impacto, isso é em qualquer lugar do mundo, né? Isso é em qualquer lugar do mundo, onde você não tem um transporte público de qualidade, o que acaba acontecendo? Embaixo, a área fica absolutamente supervalorizada, porque você tem um fluxo de pessoas, como um shopping center, então você fica supervalorizada, só que junto com essa supervalorização do espaço do térreo... Do pedestre, o espaço de onde as pessoas passam. Isso, você detona a parte de cima, Isso. porque junto com essa área comercial, que é super importante, aí vem um ônibus em excesso. Então, por exemplo, na Avenida Guararapes, que está absolutamente acabada, né, ali pela Praça do Diário, passam numa esquina de ônibus, com a Dantas Barreto, 84 linhas de ônibus. Então você torna um ônibus a cada 14 segundos. O ambiente para cima, ele fica absolutamente impossível de você trabalhar e fica impossível para se morar, principalmente, né? Então, a não ser que se usem as tecnologias hoje existentes adequadas, né, para poder preservar o som, né? Mas é muito difícil você fazer esse tipo de coisa, porque tem poluição, tem tudo. E a bagunça que é normal. Todo mundo gosta de uma linha de ônibus na frente de casa. Ninguém gosta de 84 linhas de ônibus na frente de casa. Então, assim, você deteriora o espaço do chão a partir do momento que você não cuida daquele espaço. Mas isso é um processo que aconteceu em todo canto. Outros lugares conseguiram recuperar. Por exemplo, você chega no centro de Madrid, ele é completamente diferente. Assim, é um lugar totalmente pedestrianizado, mas você tem transporte público de qualidade via metrô para chegar. Tal. Aqui no Brasil, em Recife, por exemplo, não tem. São Paulo tem um caso mais cruel de todos. São Paulo tem 5 centros. Você tinha a região da Luz, aí lá eram casas pequenas, construíram a São Bento. Aí a São Bento foram para Paulista. Aí esqueceram a São Bento, esqueceram a da Luz que deu a Cracolândia. Aí a Paulista ficou caro, resolveram fazer a Faria Lima. Aí depois da Faria Lima ficou caro, foram para Berrini, que não tem transporte nenhum. E você abandonou o primeiro, que era São Bento. Então, no final, você vai colocando investimento público para fazer com que o centro funcione. O centro da cidade, por exemplo, tem uma rota viária muito importante, que foi feita ao longo do tempo e tal. Mas você vai esquecendo ali pela própria dinâmica. Então você transforma numa área comercial. O que aconteceu? E eu não estou falando do bairro de São José, por exemplo, aqui, que tem uma dinâmica própria de mercado popular, as casas são pequenas, está absolutamente resolvido. Mas o bairro de Santo Antônio, ele era, por exemplo, as grandes sapatarias, quem não lembra da Esposende ali, da Casa Pio e tal. Casa Pio. As lojas que você tinha, grandes lojas de departamentos, tal. Essas era a Mesbla, Rossini que está aqui para lembrar, Viana Leal, né? A Viana Leal. A Viana Leal que estava lá. Então você tinha esse conjunto de lojas. Quando você teve um processo de transformação digital que tem sido acelerado, as lojas, por exemplo, foram para os bairros. Então, por exemplo, você tem uma Magazine Luiza em Beberibe. É uma loja pequena, que não precisa de grandes estoques, porque já há um sistema de logístico por trás funcionando de maneira independente e tal, que vai deixar a televisão na casa das pessoas. Quando você tem isso, ninguém precisa sair do bairro de Beberibe para comprar uma televisão no centro da cidade, certo? É verdade. Então você foi esvaziando o centro também, porque houve esse processo natural. Então, o que aconteceu no mundo todo? Os centros da cidade, eles deixaram de ser centros para serem áreas centrais. Então, por exemplo, você chega em Manhattan, tem gente morando em todo o santo quarteirão daquela cidade. Você chega em Londres, tirando o banking, o resto de Londres, todo mundo mora. Madrid, as pessoas moram. E é mais caro de morar, porque você está muito melhor localizado. Na França também, né? Exatamente. Então tem essa mudança ali que o mercado imobiliário também não conseguiu capturar ainda, porque tem um processo em transformação ali que mexe com o centro da cidade, mas por outro lado isso representa uma oportunidade gigante, como por exemplo a Rua da Aurora, que é um espaço central. Temos inclusive para o futuro lançamento lá. Exatamente. Tem 2 prédios lá de vocês. Muita gente pode digitar, mora ali pela Rua da Aurora. Mas veja, a Rua da Aurora é um local super central para quem... Eu acho que é uma das vistas mais lindas da cidade. Mas para quem trabalha no centro é fantástico. A Boa Vista, por exemplo, é uma área de... Eu morei na Boa Vista há muito tempo. Eu sou morador de centro de cidade por princípio, assim. Eu morei no centro da cidade muito. Morei na Boa Vista, morei na Conde Boa Vista quando era estudante. Então eu sempre andei muito por ali, né? Para quem
tem a alma do centro. Eu frequento o centro da cidade até hoje. Gostei dessa frase, a alma do centro. Porque o centro, na verdade, ele precisa depois ter a alma da cidade, né? Lá, veja, o Recife é uma cidade muito complexa, né? Então, é uma cidade que tem uma variabilidade de renda muito grande. Então, mas tem algumas coisas... Mas deixa eu lhe interromper para fazer uma pergunta. Por exemplo, você usa o centro porque você trabalha lá, você, né, diariamente você convive, né, você passa uma parte do seu dia no centro. Mas, por exemplo, você vai precisar comprar alguma coisa, você usa o centro? Para comprar não, mas eu vou no Mercado de São José, por exemplo. Entendi. Eu vou no Mercado de São José, por exemplo. Eu ando pelo centro sempre. Tava lá, eu nem conhecia, eu morei no centro muito tempo, nem conhecia, me levaram pro Pagode do Didi. Ali no... ali. Nunca ouvi falar. Completamente lotado. Mas veja, o centro, ele tem... as áreas centrais, elas são aquelas áreas que precisam refletir a complexidade de uma cidade. De renda, de qualquer fator demográfico que você possa imaginar. O centro do Recife, assim como o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, ali onde é a Rio Branco, tal, depois da pandemia, ficou muito esvaziado. Certo? Muito esvaziado. Mas o problema principal do centro do Recife é que, ao longo do tempo, além desse processo de esvaziamento e tal, você não proveu o centro de algumas capacidades de mobilidade que eram necessárias. O metrô não chega no centro, ele chega no centro e para, ele não passa. Agora, Pierre, eu vou lhe dizer, nossa cidade é uma das mais lindas deste país. Eu posso falar porque eu conheço muitas e muitas e muitas. E aqui a gente reúne muitas qualidades, tanto de natureza quanto de cultura, né? A gente tem tipos diferentes. Tem o centro da cidade, temos Olinda, temos as praias, temos uma cidade que tem uma beira-mar linda. Então, assim, tudo isso poderia ser usado também como um incentivo ao centro do turismo. O que você acha dessa parte aí, da parte turística? Eu só acredito no centro se ele voltar a ter moradia. Sim, claro. Ele precisa voltar a ter moradia. E existe um incentivo na cidade para isso, né? Mas ele é insuficiente, certo? O que acontece é o seguinte, imagine onde tem estoque já instalado de prédios que poderiam ser retrofitados. A Avenida Guararapes, a Dantas Barreto, naquele trecho que tem, por exemplo, aquele prédio do INSS, que talvez seja o prédio de maior área de metro quadrado da cidade, certo? Verdade. Que está fechado. Que está pronto para flat, por exemplo, né? Mas para que isso aconteça, por exemplo, você precisa de uma reforma urbana. O metro quadrado mais caro da cidade do Recife, as pessoas talvez não sabem, é o Recife Antigo hoje. É o bairro do Recife. Não sabia. É o metro quadrado como o bairro mais caro da cidade, certo? Isso porque criou uma dinâmica econômica, tem incentivo, tem tudo, tal, tem segurança, tem muita coisa ali. Por exemplo, tem o projeto do Moinho que acabou de sair, vai ter o Iolo. A gente está tentando fazer com que projetos habitacionais sejam feitos lá. Mas não é fácil, né? Porque é muito difícil de você fazer restauro de prédio, por exemplo, né? Então, quem é que vai, por exemplo, comprar uma casa de 3 mil metros quadrados? Ninguém. Então, ou você faz um projeto, né? Porque aqueles casarões são muito grandes. Tem que pensar em como utilizar, né? Nas utilizações e no desenvolvimento da região. Isso. Ô Pierre, trazendo um pouquinho aqui para o nosso lado de vendas. Quais são hoje as ferramentas e as tecnologias e a inovação? O que é que tem de novo no mercado de vendas que pode nos ajudar a nossa audiência, né, que nós temos corretores que assistem, temos pessoas de diversos ramos e diversos segmentos que também nos assistem e que podem estar interessados assim, poxa, será que no Porto Digital tem algo massa para nos oferecer que sejam ferramentas e soluções legais para vendas? Antes, rapidinho, eu queria fazer uma pergunta, assim, até para a gente esclarecer, né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, a diferença entre tecnologia e inovação. Porque todo mundo fala, né, tecnologia, inovação, mas, na real, assim, qual é a diferença entre um e outro? Tecnologia é processo. Tem mais a ver com processo. Inovação tem mais a ver com criação. Isso. Basicamente é isso. Silvio Meira, que tem uma frase que diz: inovação é emitir mais e melhores notas fiscais. Isso é você agregar muito valor muito boa. para a sua produção, certo? Tecnologia é a ferramenta, digamos assim, certo? Mas elas andam muito juntas, né? Inovação é um processo de construir algo novo que vai agregar valor. A gente tem que vai aumentar a produtividade, a tecnologia também, então as coisas andam muito juntas, digamos assim, né? Você fazer
inovação, de certa forma, você aproveita as oportunidades para transformar aquilo em capacidades de vender melhor, como vocês estão falando, de marketing, por exemplo. A gente teve lá o lançamento de Silvio Meira de Rosário, de um manifesto, Marketing do Futuro, que na verdade pretende construir um arcabouço teórico, né, para que a gente tenha. Mas veja, então vamos lá. Então, a tecnologia é a ferramenta que pode ser substituída, né? Que em algum momento ela pode ser substituída, digamos assim. A inovação, na verdade, você imagina o seguinte: eu tenho um processo que vai fazer com que eu produza melhor e mais barato. Se fosse basicamente uma inovação desse tipo, né? Você tem 3 tipos ali de inovação, né? Na verdade, se você for ver, você tem 2, né? É o que a gente chama de inovação disruptiva, que é aquela mudança de mercado, que vai entrar um novo produto que vai transformar o mercado em obsoleto, e aquela incremental. A incremental é a que melhora um produto. Então, por exemplo... Melhora o produto ou o processo. Ou um processo. Mas você imagine a diferença entre uma e outra. É muito fácil a gente entender, por exemplo, a incremental. Eu tinha um notebook, ele melhorou um pouco, um celular, ele foi melhorando, melhorou aqui, melhorou ali. Ele virou um smartphone, né? Ele foi aquilo é uma inovação incremental. Você melhora o produto que tem. Uma disruptiva é aquela que acaba com o mercado anterior, muda o mercado anterior, a partir da criação de um novo produto. O Uber, por exemplo, é uma inovação muito disruptiva, né? Acabou o mercado de táxi, criou um novo mercado. Ela compromete o mercado de serviços públicos de mobilidade, porque assim, você tem uma queda na utilização de ônibus, tal. Assim, é inovação disruptiva. O Uber, a Netflix, o Wikipedia, esses aí são Airbnb, por exemplo, esses são inovações muito disruptivas. Até a criação do celular foi disruptiva também. Também, o smartphone, o iPhone é uma inovação incrível, né? Então, mas normalmente você cria um mercado, você destrói o anterior, a inovação disruptiva passa por esse processo, mas a gente normalmente cria um outro problema, né? Porque a inovação, ela parte da resolução de um problema. Você não tem aquela ideia, aquele negócio, eu tive uma ideia não é nada, certo? O que vale... Alguém tem uma necessidade e a ideia surge. Isso, a resolução, então você tem um problema, por exemplo, nós tínhamos um problema que era, eu não quero andar de ônibus, mas também o táxi está caro e não tenho táxi para chegar, porque antigamente você dependia do telefone. Né? E não quero comprar um carro. E aí surge uma necessidade. E alguém foi lá e com capacidades desenvolvidas, vai lá e cria, faz uma inovação, que tem muito a ver com criação, né, para a resolução daquele problema. Normalmente é desta forma. Agora, o mercado ele está mudando muito nos últimos anos, né? Hoje, por exemplo, aquela ideia que a gente tinha, né? Aí você disse, é um problema, beleza. Quem é que resolve o problema? Tem um conjunto de startups, né? Normalmente, você tinha, alguns anos atrás, assim, das universidades mesmo, na graduação, você tinha um grupo de pessoas que se juntavam para fazer empreendedorismo e tal. Aí surgiu uma startup que era muito promissora. Por exemplo, a Stone no Brasil surgiu quase assim, 99, por aí vai. O que acontece hoje? Esses problemas mais triviais foram resolvidos dessa forma, e você tem um conjunto de problemas muito complexos hoje, que exigem um nível de investimento muito elevado. Então, aquela ideia do startupeiro, ainda de maneira, digamos assim, semi-profissional, tal, hoje não, hoje precisa de dinheiro para produzir as coisas. A maior inovação que a gente tem agora, no mercado que surgiu, e é muito disruptiva, que é o ChatGPT, por exemplo, a OpenAI está colocando ali que ela precisa de 100 bilhões de dólares para fazer o investimento necessário para criar um produto que seja... E é o que estou falando da inovação, que teve a maior quantidade de adeptos num prazo muito curto. Uma aderência num prazo muito curto de pessoas dentro da plataforma. Porque uma inovação disruptiva, ela tem alguns elementos ali que são fundamentais. Ela tem que ser acessível às pessoas, né? Como é o Uber, por exemplo, todo mundo mexe naquilo. Ela precisa ser prática, né? Ela precisa ser conveniente, né? E ela precisa ter uma espécie de facilidade, de simplicidade de utilização, né? Então, ela precisa ser muito simples, ela precisa ser acessível, precisa ser simples. Acessível, simples ela precisa ser acessível, e prática. E ela precisa estar ali à disposição das pessoas, certo? Então, eles vieram com acessibilidade, né? Porque eles disponibilizaram para todo mundo o uso, e isso até evoluiu a ferramenta. Mas veja, essa inovação ali precisa de um conjunto, uma força, né, de investimento muito significativa. Mas ela é uma mudança muito grande. Porque a gente, veja, quando começou a se falar
no metaverso, né? Muita gente fala... Veja, quem estuda inovação do ponto de vista teórico sabia que aquele negócio não ia dar em nada, certo? Porque ele não era acessível às pessoas. Sim, você tem que colocar um óculos que custa não sei quanto, a utilização, o custo de investimento. A gente sabia que aquele negócio ia flopar. É isso que ele diz. Quando a pessoa pensa demais, né? Tudo que faz a pessoa pensar demais, tipo, meu Deus, parece que meio que vira uma catraca, né? Não é simples, não é fácil. Tem que ser fácil de usar. Mas, por exemplo, no caso do ChatGPT, que é a primeira ferramenta que a gente tem ali, é como se tivesse uma virada de chave na inteligência artificial. Ela passou a ser acessível às pessoas, simples de usar. Tal. Então, tudo aquilo são as ferramentas... Porque, na verdade, a inteligência artificial já existe. Existem já várias existe, formas mas de você ela não era aberta. Mas ela não era fácil. Ela não era aberta. Por exemplo, é como se você tivesse um buscador... Como se fosse um Google com inteligência artificial. E sabe qual é a minha sensação? Depois que todo mundo começou a falar do ChatGPT, a gente começou a perceber que em outros momentos da nossa vida, a gente já usava a inteligência artificial e a gente não sabia. Sim. Né? Eu acho que a gente falou tanto, assim, né? Foi o mundo inteiro falando sobre esse assunto e aí meio que despertou. Mas é porque... veja, o que foi muito significativo no lançamento do ChatGPT, duas coisas basicamente. Primeiro, a aderência e a acessibilidade, a facilidade do produto, né? Então, ele está ali à sua disposição. Segundo, o que assustou mesmo é que a única coisa que nos diferencia de outras espécies é a linguagem escrita, principalmente, certo? A habilidade de escrever. E isso a gente percebeu agora que ela pode ser calculada, porque o ChatGPT nada mais é do que um calculador de probabilidades para a próxima palavra que vem. É isso que faz. Então ele pega todo o retrospecto antes que tem, coloca dentro de uma operação de machine learning e aquilo sai ali do jeito que você gostaria, sabendo, colocando as perguntas corretas. Ou seja, a importância que existe hoje de saber fazer a pergunta certa. Porque a informação está aí à disposição de todo mundo, de diversas formas. Mas se você não souber perguntar, você nunca vai ter a resposta certa. Mas olha, essa mudança de chave, e voltando para o caso do marketing lá, por exemplo. O ChatGPT... Trazendo um pouquinho para a minha pergunta. Ele é de texto, as basicamente, dinâmicas de certo? vendas. Então, ele facilita o processo de aprendizagem e tal. Mas, por exemplo, já a inteligência artificial que o Bloomberg vai lançar, o Bloomberg GPT, ele tem lá bilhões de bases de dados. E você simplesmente chega e diz assim, olha, eu tenho um produto tal, quero lançar, né? Me diga os mercados que eu devo lançar, onde eu coloco, quanto eu gasto. Ele vai sair tudo. Ele chega para Ele vai fazer praticamente uma pesquisa de mercado para você. Ele vai fazer mais do que isso. Ele vai fazer 90% do seu trabalho. Então, ele elimina muito o posto de trabalho. Então, por exemplo, o do Bloomberg GPT... ele basicamente elimina o trabalho do analista financeiro. Então, assim, você chega lá, gente que estou falando que ganha R$1 milhão por ano, que é colocada lá para fazer aplicações financeiras e sugestões. Você vai ter uma ferramenta que vai fazer mais do que qualquer um deles. Por exemplo, o ChatGPT se você na sua versão 4, para quem paga, você coloca um texto em português, ele traduz para o inglês com uma acuracidade muito maior do que qualquer tradutor humano, por melhor que ele seja, certo? Então, você já elimina um monte de postos de trabalho. No caso desse aí, da Bloomberg, o de arquitetura que vai chegar por aí é outro. Né? Você pega uma sala como essa e você monta a sala lá sem expertise nenhuma, só do jeito que você quer, e sai um projeto executivo pronto. Aí chega a pergunta, né? O que vai ser feito a partir de então? Né? Então, o mercado de trabalho, você imagina que ele seja uma pirâmide, onde embaixo você tem lá empregos de baixa complexidade, que são empregos que você vende por hora. O zelador, o porteiro, o motorista, você trabalha por hora de atendimento, ou aqueles empregos que precisam de atendimento, saúde, a enfermeira, a pessoa que cuida, esse tipo de fisioterapeuta. Tal. Aí você tem os de média complexidade, os analistas, quem trabalha em média gestão, por aí vai. E você tem aqueles lá de cima, que são os criativos, alta gestão, certo? Que você vai continuar tendo. Criativos, alta gestão e os super especialistas. Né? Quando você está com um problema sério de saúde, você vai procurar aquele super especialista. Você vai pegar o melhor médico e você vai gastar o que tem e vai atrás dele. Ele vai continuar. Só que o problema está nessa meiuca aqui, né? Está no meio. No meio então, por exemplo, você pega uma sala minha na Federal, tem 50 alunos, 2 vão lá para cima e 48 arrumam um emprego na média. Todo mundo se emprega. Esses 48 vai ter emprego para 4, 5, porque o resto vai ser eliminado. Então, ou ele vai descer para cá,
ou ele subiria. Como não vai ter lugar para todo mundo, então você vai ter que ter uma readequação no mercado de trabalho. Por quê? Vai precisar de uma espécie de uma nova ordem mundial do trabalho. Isso não é feito individualmente, porque isso tem uma legislação. As pessoas trabalham 40, 44 horas, de acordo com a legislação. Mas veja, como se dissesse o seguinte, bom, a gente não precisa mais trabalhar os 5 dias da semana. Certo? Você falou isso e eu arrepiei, porque eu não tinha ainda me dado conta da dimensão do assunto. Quando você colocou agora, dividido em pirâmide, e colocando cada função, e em que parte que vai ser afetada, e o que vai acontecer, e como vai impactar a forma da gente trabalhar no futuro, porque assim, vamos lá, se antes eu gastava 5, 10, 15, 20 horas para fazer uma pesquisa, para buscar todos aqueles assuntos, para reunir todas as informações, para colocar tudo num canto só e para criar um texto que vai ser coerente, que vai ter tudo o que eu preciso. Se eu gastava 20 horas, eu vou gastar uma. É como você está dizendo, né? Então, isso. Então vai ter que precisar de uma nova ordem do trabalho. Um bocado de coisa. Veja, a gente já fez isso no passado. As pessoas trabalhavam 7 dias por semana, folgavam um dia no mês. Aí, com o advento de Revolução Industrial, porque o capitalismo funciona em ciclos. Depois passou-se de 6 para 5 dias por semana e meio que ficou estabelecido nesse século, a partir de Taylor Fayol, dos estudos iniciais da administração. E a gente vai passar por uma nova onda agora. A gente já vem passando, é que as pessoas não perceberam, talvez. Veja, a produtividade subiu 40 vezes nos últimos 20 anos. Nossa vida não melhorou 40 vezes. Sim. Melhorou muito. Hoje você tem um smartphone, você não tinha. Então você se conecta, tem WhatsApp, tem ferramentas e tal. Melhorou bastante. Você não tinha TV, nem TV a cabo. Smart você TV, tem, né? então você tem hoje. Você melhorou, mas não melhorou 40 vezes. Quando você melhora a produtividade e você não repassa isso para o conjunto da população, aqueles que empregam expropriam, digamos assim, o ganho de produtividade. Isso é normal de uma economia tradicional. O que está se discutindo agora é um novo arranjo, porque cada vez que isso acontece, você aumenta a desigualdade. Né? Quem é mais rico vai ficando mais rico. Quem está aqui vai ficando do mesmo jeito. E você vai, porque de certa forma, o modelo econômico ele expropria para ir para cima. Se você deixar uma onda como essa, fazer esse nível de expropriação que eu estou falando a você, a gente volta a uma desigualdade da Idade Média. Porque você imagina, quando eu estou dizendo isso, veja, ele atinge os empregos da classe média. Você imagina uma cidade como Nova York com 60% de desemprego. Uma distância muito grande do topo para baixo. Você pega uma cidade feita Londres, que tem 1 milhão de executivos financeiros, onde você não tem emprego nem para metade disso. Você vai fazer o quê? Então, assim, você precisa de um rearranjo. Outros lugares já estão fazendo isso. O Japão já tem experiências bem-sucedidas dessa forma. A gente vai precisar se readequar. Primeiro, internamente, para a gente obter os ganhos de produtividade que a gente pode. Tem uma pesquisa que vai ser feita agora no Brasil, foi feita na Inglaterra, em outros países, para passar para 4 dias a semana. Eu vi essa pesquisa. Eu tentei fazer com que a gente fosse, lá no Porto Digital, um dos... fazer parte, digamos assim, né, do processo. Não como cobaia, não é assim, fazer parte. Mas o que acontece é que nós não temos indicadores definidos de rentabilidade, porque nós somos uma organização sem fins lucrativos. Né? Isso tem que ser com quem tem mesmo. Mas, veja, essa movimentação, ela irá acontecer naturalmente, certo? O que me preocupa é que, por exemplo, num caso como o Brasil, a gente não está pensando nisso. Eu vou dar um caso mais dramático aqui, que me envolve, por exemplo, como professor. A minha profissão, uma parcela significativa delas, como, por exemplo, fazer orientação de mestrado, doutorado, monografias e blá, 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 essa parte toda, ela foi pro saco com o ChatGPT. Alguém imagina que um aluno vai escrever uma monografia. Isso já não escrevia antes, então, agora você imagina. Essa era uma das perguntas, tipo, como é que essa tecnologia impacta no setor da educação? Porque você está dentro dele. Então, não, assim, veja, na Universidade Federal onde eu estou, ela vai continuar... Veja, a universidade ela não vai modificar, né? Tão rápido, é muito difícil. Né? Tem as suas vantagens. Uma universidade é a coisa mais estável que uma sociedade tem. Desde 1300 é a mesma coisa, tem um professor dando aula para não sei quantos alunos, corrige a prova. É uma máquina industrial antiga, pouco glamourosa, digamos assim, na sua parte essencial, que é a aula, vai para casa, faz a prova e tal, mas que construiu a sociedade como a gente conhece. Né? Ela não se modifica. É uma grande vantagem, porque é uma estrutura estável, porque não pode ficar, agora é assim, é desse jeito. Não, a universidade ela é estável por natureza.
Agora, quando vê uma mudança como essa, fica realmente muito difícil, tem que começar. Por outro lado, tem uma dificuldade lá de se movimentar muito grande. Né? Tem uma frase lá eu sempre gosto de citar essa frase, da reitora da Universidade do Arizona, que diz: mover uma universidade é como mover um cemitério. Você não pode esperar a ajuda dos habitantes. Certo? Então, assim, é muito difícil de você fazer essas mudanças. Mas, veja, a gente está sendo atropelado, né, por uma mudança muito significativa, né, uma inovação disruptiva muito grande, que afetou a educação num dos seus pilares, que é a parte de produção de conhecimento e avaliação. Exatamente. Certo? Como avaliar? Como avaliar? Mas veja, vamos pegar uma produção científica tradicional, certo? Que é onde se constrói, onde você divulga aquilo que é produzido. Então, tem lá um referencial teórico, aí tem a metodologia, os resultados encontrados. O referencial teórico, todo professor sabe quem faz, que é um blá 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 danado do que ninguém lê. Sim. É assim, é pegar o estado da arte do que escreveu para referenciar, não vale nada. Mas assim, a tua metodologia, os médicos já descobriram isso, tanto que um paper médico é bem curto. É assim, é um grupo de pessoas que foram testadas, certo, e passa para cá, a eficiência é tal, pronto, acabou. É muito mais correto. Essa parte toda ali, uma monografia, por exemplo, teórica, assim, revisitando o que foi escrito, isso virou piada, né? Então, a nossa profissão ela foi amassada num dos seus pilares, que é o pilar da avaliação. Então, assim, e a gente sempre se preocupou com muito conteúdo. Então, você vai para uma faculdade, vai para o colégio, ou alguém lembra do que é um oxítona, não sei o que, ninguém lembra disso, mas aquilo não existe. Tem usabilidade, né? Qual a habilidade? É você escrever. Tem que repensar da base também, né? Então, mas veja, a educação moderna, ela pensa no que a gente chama de habilidades e competências, e a educação mais antiga era na questão do conteúdo. Isso. Por quê? Porque você tinha dificuldade de acesso. Você não tem nenhuma dificuldade de acesso hoje a conteúdo Então, nenhum. Pierre, vê só que é uma história engraçada, né? Meu filho fazendo tarefa em casa, na minha casa tem Alexa em vários cantos, e ele ia perguntar para Alexa a resposta. Ele pegava a pergunta, sei lá, quem descobriu o Brasil? Alexa, quem descobriu o Brasil? Voltava na sala e escrevia a resposta. Aí daí eu não sei, né? Se o bom era ele saber que ele podia fazer isso. Mas olha só, o que a gente tem que se preocupar hoje? Como é que ele vai absorver? E será que é necessário ele realmente absorver? Né? Tipo, será que não tinha que repensar? Era isso que eu ia dizer. Será que é necessário ele saber isso? Na verdade, eu acho que a tendência é acontecer é um desafio para todo mundo, né? De como a gente vai utilizar. Será que o bom não foi ele ter as manhas? Né? Será que o bom não é ele saber realmente onde buscar? Será que o bom não é ele saber como perguntar e a quem perguntar e como desenvolver e depois saber como escrever? Claro que é importantíssimo, porque a escrita também desenvolve outras coisas. Mas, assim, é repensar da base até. Veja, não só no topo, né, que está na universidade, mas a base também. Sim, mas veja, como eu falei, né? A gente precisa se preocupar com habilidades e competências, né? Isso, então, assim, por exemplo, na minha área de administração, o que é importante? É importante saber modelo CAPM, pirâmide de Brad, nada disso é importante. O importante é você saber escrever, ler muito, saber escrever bem, fazer gráficos, trabalhar com números. Interpretar, com entender. Bases de dados. Saber trabalhar em equipe, ter inteligência emocional. Sim, inteligência emocional. Era isso que eu ia dizer. Assim, eu acho que está todo mundo com esse desafio na mão, né? De tipo assim, o que é que a gente vai usar a tecnologia a nosso favor e começar a fazer com que as pessoas que usam a tecnologia usem outras habilidades, né? E aí, por exemplo, desculpa. Por exemplo, no nosso mercado, né, trazendo um pouquinho para o mercado imobiliário, que a gente vem conversando muito, né, Tânia, que a informação para o cliente sobre o empreendimento tá no site, né, a gente tá no Google. Então, quando o cliente chega para o corretor para falar sobre determinado empreendimento, por exemplo, o cliente já tem todas as informações. O cliente já está mais sabido, às vezes, até do que o próprio pessoa que vai vender, que vai receber. Normal. Né? Exatamente. Então, assim, o cliente porque o processo hoje de tem compra, acesso. ele se dá. Mas ninguém compra um apartamento porque foi lá, tu tem um vendedor bom. Pode ter certeza disso. Aqui tem um processo de compra que é iniciado por um período longo, né? E ninguém compra um apartamento na Às vezes a pessoa doida. vai ter 2 apartamentos, 3 no máximo. E aí, o que é que a gente tem que estimular na nossa turma lá que vende, né? Que está lá na ponta, vendendo, nossa equipe comercial. São as habilidades de venda, são as técnicas de venda, de relacionamento. Saber escutar. Então, veja, saber escutar, o olho no olho. Por exemplo, no caso próprio de vocês e de todo mundo, hoje há uma necessidade do marketing funcionar em rede através de conteúdos que vocês... Então, assim, você vai precisar mobilizar as pessoas. Não é fácil fazer isso, certo? Mas eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Zé Figueiredo, que é dono da Pedragon, né? Ele falando assim, é impressionante, a pessoa...
a entidade, digamos assim, que vende mais carro em Recife é uma menina que trabalha na minha concorrente por conta de uma rede que ela montou via WhatsApp, onde ela vendia então ela pegava todos os carros, quando ela sabia que ia baixar de preço, porque tinha alguma questão, o carro chegou numa cor que a galera não gosta. Pronto, ela saiu colocando, ela quem mais vendia. Então ela usou duas habilidades, né? Ela usou a iniciativa dela de conectar a rede de relacionamento e usou a tecnologia a favor dela, né? Se você perguntar, durante a minha vida toda, a habilidade que mais me agregou valor, né? Foi a comunicação e a rede que eu montei de network. Porque, olha aí como o network é importante. E vou dizer onde eu aprendi isso. Minha grande experiência que eu tive foi quando eu fui presidente do DCE da Universidade Federal, na época no Fora Collor. Ali eu comecei a construir muita rede de relacionamento, aprendi a me comunicar e por aí vai. Então, você tem outras coisas que você aprende. A universidade, o mais importante que ele lhe dá é justamente a vivência universitária, que é uma coisa que as universidades americanas e inglesas, elas conseguiram fazer muito bem, porque as pessoas saem de suas casas para ir morar na universidade, ela tem uma experiência universitária, ela amadurece por ali. Como eu disse, ela aprende a ter habilidades diferenciadas, que não é ficar lendo livros. Você adquire um conjunto importante. Mas, ainda tem a rede de relacionamentos também. Exato. Né? Ô, Pierre, isso traz pra gente uma pergunta, né, que está aqui também no nosso roteiro. O que é que hoje, na sua opinião, né, que trabalha com tecnologia, é presidente do Porto Digital, né, tá o tempo inteiro conversando sobre inovação, né? Hoje a gente tem aí várias formas de atendimentos que são chatbots, e você entra lá no WhatsApp e fala com um robô, né? É muito bom, né, para o cliente, se a solução que ele procura está lá de imediato naquelas opções, mas se não está, aí o cliente não consegue falar com um ser humano para escutar o problema dele e resolver e dar uma solução. E a gente passa por isso o tempo inteiro hoje em dia e é estressante, né? A importância ainda do ser humano. Como é que você enxerga isso? Se o ser humano ainda é importante dentro do processo de atendimento, mesmo com todas as tecnologias que existem hoje à disposição. Veja, tem um desenho que é fantástico dos Simpsons, que não sei para quem assiste, que tá o Bart Simpson, tem um maluco que persegue o Bart Simpson, que é como se fosse um assassino que anda com uma faca e tal. E o Bart Simpson está dentro de casa e o maluco está invadindo a sua casa. E ele liga para a delegacia. Aí quando ele liga, aí diz assim: aqui é da delegacia tal, para homicídios, pressione 1, para assalto, pressione 2. Aí ele pressiona 1, assim, para homicídio com arma de fogo, pressione 2. Tipo, tem alguém querendo me matar, pressione 1. Então assim, exato. É lógico, veja, onde é que a tecnologia precisaria chegar no estado da arte? A você ter um design e um produto tão bom que você não precisa ligar para ninguém. Gostei dessa frase, a tecnologia chegar no estado da arte. Olha que profundo veja isso. Veja aí, se você liga para alguém para consertar um problema do teu iPhone, não. Pois é. Porque ele não quebra. Quando quebra, veja, é porque já é hora do negócio ficar. Então, assim, esse é o estado da arte, né? Assim, é um processo de quebra tão pequeno, certo? Que você não... E quando eu precisei, eu falei com a pessoa. Porque raramente... Por exemplo, o melhor atendimento que eu já vi até hoje é o da Netflix. É incrível. Você liga pra lá, veja... Nunca precisei. Não, eu liguei pra lá porque... Conta a história. Não, eu passei... Veja, o problema não era na Netflix, era da NET. A atendente sabia exatamente todos os problemas que estavam acontecendo por causa da NET. Ela resolveu o meu problema da NET. Pessoa, né? Mas você falou com Falei uma pessoa. Através de uma plataforma. Não, pelo telefone. Mas eu acho que é isso que ele está falando. É a tecnologia chegar no estado da arte. É tipo assim, é ser tão bom que não falha. E quando falha, pode ser um ser humano para atender. Exato, porque você não carregou o telemarketing a ponto de você precisar de um chatbot. De tudo, porque muita coisa vem ali, né? Mas assim, voltando ao caso lá, que eu estou dizendo, o marketing novo ele vai precisar funcionar em rede, ele precisa funcionar em nichos, nem não naquele globalzão, porque todo mundo, veja, vocês trabalham com nicho o tempo todo, que é assim, vocês constroem apartamentos, acho que 2, 3, 4, aí tem uma classe média, um perfil tal, a idade tal, papapá. Então tem um público ali, veja,
Antes a gente tinha poucas ferramentas. Hoje a gente tem muitas ferramentas digitais, né, para você direcionar para os nichos. Isso vai sofrer um processo de mudança, pode ter certeza. Aquela ideia dos influencers, esse daí vai pro saco também, não tem, isso vai morrer. Porque cada vez mais você vai precisar nichar para os seus segmentos e alcançar. E não é fácil construir essas redes, porque hoje ela está em grandes plataformas, nas quais ninguém tem, na verdade. Você tem acesso a elas, mas você não tem o domínio delas, então é uma dificuldade danada. Por exemplo, quem construiu uma rede no Facebook e gastou dinheiro para isso há 5, 6 anos atrás, não vale nada hoje, porque ninguém compra ou acessa os canais ali. Basicamente morreram. Vai acontecer a mesma coisa com o Instagram, vai acontecer. Então, há uma dificuldade. E outras que vão se colocar Exato. no local, porque os seres humanos, eles querem estar em contato, eles querem se conectar, né? Eles querem ter relação. Acho que o relacionamento e o contato é a base de tudo. Mas a construção de uma rede, ela se dá por fatores. Veja, o resto é só plataforma. Mas a rede precisa ter alma, né? Ou Sim. interesses comuns. Tal. Fatores emocionais. Isso, a questão da construção da rede é o mais difícil. Por exemplo, você pode via o WhatsApp, via o YouTube, seja como for, né? Mas você precisa, na verdade, ali, criar essa alma por trás de uma rede para que ela se mantenha conectada ali. Esse é o grande problema. No final das contas, é sobre pessoas. Exatamente, sempre é isso. Então, assim, o que faz... Por exemplo, tem gente em Recife que tem uma rede tão intensa que vale mais do que qualquer plataforma, assim, porque ele tem, né? Você tem aqui associações empresariais hoje que tem redes incríveis hoje, né? Por exemplo, o Líder é uma plataforma, aquele Experience Club é outra, você tem Anshan, você tem... Veja, Verdade. Foram criadas plataformas de nicho. Você tem outras redes que funcionam e que não... Por exemplo, aqui em Recife, pelo traço cultural nosso, não tem nenhuma rede que você não consegue ativar, o problema é esse, mas tem interesse comum. Tem alguma rede mais potente do que a dos torcedores de clube de futebol no Recife? Ela é muito, mas Você ela que torce por Santa sabe disso. Exato, mas veja, ela Já começou se apresentando. ela é uma rede inacreditavelmente forte, porque ela tem um sentimento comum ali por trás. O problema é você conseguir ativar, né, as redes. Alguns lugares já conseguiram ativar essas redes com muita propriedade, né? Mas assim... tem coisas que podem... Isso tudo são oportunidades ali que as pessoas podem mapear. Mas tem muita coisa legal chegando. Assim, tem muita coisa interessante. Mas veja que para isso... O que tem de inovação aí para vendas, para atendimento ao cliente? O que é que vem de novo por aí? Veja, você tem muita coisa que foi criada de forma, digamos assim, customizada, né? Mas assim, como um Salesforce ou coisas do tipo que as pessoas trabalham muito, né? Tem como eu disse, eu acho que o mais importante agora é o que está por vir, o que está para ser criado, que é essa comunicação de rede mesmo e de nichos, né? Sim, e a gente vai passar eu vou passar por uma experiência agora, que é a gente tem um dos maiores eventos de tecnologia, que mais mobiliza com certeza é o nosso, que é o Hack and Play. A gente teve 40.500 inscritos na edição passada, assim, é um negócio inacreditavelmente grande, né? Depois do Carnaval de São João aqui em Pernambuco, é o maior evento que a gente tem. Nossa, ali no bairro, são 4 dias, né? São 800 atividades. E a Rede Globo é o parceiro nosso, né, de mídia, e que ajuda bastante. E esse ano a gente quer fazer algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a gente vai fazer eu quero fazer um evento, uma trilha para startups, uma trilha para trazer economia tradicional para ver o que é produzido no Porto Digital, fazer um que a gente chama de um Match Day num dia único. Tal. Então, eventos de negócio. Isso são comunicações de nicho, que a Rede Globo obviamente atinge todo mundo, que é a maior máquina de comunicação, né, que a gente tem. E você vai nichar dentro do evento. Mas eu vou construir algumas comunicações de nicho para fazer... não venda, mas mobilização. Esse é o problema, né? Então, por exemplo, como é que eu vou mobilizar os empresários para vir para cá? Às vezes é um trabalho de relações públicas que mobiliza, e não um trabalho de marketing como se conhece, entendeu? Então, assim, tem muita coisa ali, mas veja, o importante nisso tudo é que existem muitas oportunidades, mas para isso tem uma coisa muito importante. Quem vai aproveitar as oportunidades é quem estuda. Certo? Esse é um ponto crucial. No final de tudo se resume à educação. Certo? Então, quem vai estudar, quem vai fazer esse tipo de coisa? Quem estudar, como eu estou falando, é o seguinte, não é ler nem nada, é ler também, mas ir, criar processo, testar hipóteses, isso funciona, isso não funciona, continuo por aqui, isso custa tanto, está saindo caro e tal.
essa é a chave das Big Techs para ganhar dinheiro com publicidade, para elas encontraram caminhos que transformassem o negócio no mais barato. Agora, você não pode ficar ali dependendo deles, você tem que criar a sua própria rede, certo? Então, assim, eu falei do caso das 3 entidades empresariais aqui, todas elas têm e disputam mesmo a mesma galera, né? É um negócio assim, eu participo dos fóruns, assim, eu quase nunca vou, né? Porque eu sou um furão danado desse negócio. É porque eu tenho tempo, porque, e no meu caso específico, tem uma vantagem, assim, o seguinte, quando alguém fala, não, mas nós estamos ajudando a ter relacionamento, eu, rapaz, eu não preciso, porque é o seguinte, no Porto Digital, todo mundo quer ir, então, eu tenho essa sorte, né? Até eu brinco, rapaz, olha, Você já está bem posicionado. não, tipo, marca com... Vou dar todo mundo quer visitar lá. Então, eu não preciso sair do Porto Digital para nada. Por exemplo, eu saí hoje aqui, acho que há 15 dias eu não vou para lugar nenhum, fora lá dentro, porque todo mundo quer ir lá. Por conta da vista também, não se iluda não, né? Vai lá, fica vendo a vista de cima, quer bater foto e tal. Aí eu tenho um escritório de advocacia que patrocinou o Hack and Play, né? Que é da Fonte, que é inclusive advogado nosso também. Aí eu pedi o patrocínio para ele, eu disse, Alexandre, vou aí no teu escritório porque eu quero apresentar o Hack and Play. Ele disse, não, eu vou aí. Eu disse, pô, eu vou pedir dinheiro pra você. Ele disse, não, eu vou aí de todo jeito. Aí ele falou, você faz aqui. Eu vou te pedir dinheiro. Não, pode deixar que eu vou aí pra lidar. Mas eu vou aí, não, eu vou aí. Então, assim, a gente tem uma vantagem de ser um lugar onde a galera quer ir, certo? Então, isso aí é que é importante. A construção, a gente tem o nosso slogan lá é onde as conexões acontecem. A gente trabalha com isso o dia todo. Então, assim, por isso que a gente faz muito evento, para conectar as pessoas. Quando você faz evento, aí você diz, não, por que não faz um negócio digital? Não, pô, não tem evento digital lá. Veja, o Porto Digital não faz evento digital, certo? A gente só faz, por exemplo, a gente está fazendo uma série de eventos agora, todos eles lotados, certo? A gente está fazendo a cada 15 dias ou 30 dias. Não são eventos digitais, são eventos de conexão. São eventos de conexão. Então, assim, por exemplo, levamos de diretor da Alibaba e a Andréia, que é a diretora da Baterias Moura, né? A gente faz um evento. O que a gente faz no evento? Tipo, a gente está fazendo um por mês, vai passar a fazer 2. Agora começou esse ano. A gente faz um evento conceito, então fizemos um evento sobre evasão. Por que os custos de evasão? É uma pergunta. Por que os custos de tecnologia têm uma evasão muito alta? É muito alta. Então, a gente começa o evento apresentando os dados nacionais para discussão. Aí a gente trouxe o reitor do ITA, Silvio Meira. Assim, debate incrível. Agora eu fiquei curiosa. Tem vários motivos, né? Aí se discute lá os pontos, tal, questão financeira, adaptação, não gosta do custo, tal, um monte de coisa. Mas você discute lá e as pessoas ainda não faz. É transmitido? Não. Por quê? Porque não quer. A gente quer fazer com que você venha aqui para se conectar com as pessoas e tudo isso é o que vai fazer as conexões acontecerem. Mas veja, no final de tudo isso se resume a gente, isso se resume a educação. A educação, a conexão, para fazer com que as coisas melhorem a partir da inovação. 3 coisas: gente, educação, conexão. Para fazer com que as coisas melhorem através da inovação. O grande propósito da gente, como eu disse, é fazer com que as coisas melhorem. A tecnologia melhora tudo? Não melhora. Posso dar um exemplo claro aí das dificuldades que a gente tem, né? Quando você imagina, você lembra que o que a gente chama de gig economy, que é essa economia de compartilhamento, Uber, Rappi e tal. Sim. A ideia original, veja o propósito original, por exemplo, era você chegar e fazer o seguinte, não, eu vou pegar aquela pessoa que está carregando a carroça com papelão nas costas e vou arrumar um telefone celular para ela e vou botar ela na bicicleta e vou melhorar a vida dela. Teoricamente você vai fazer isso, né? Só que ao invés de pegar o cara que carrega o papelão e levar ele para o Rappi, você pegou um engenheiro e desceu ele para o Uber. Certo? Por quê? Porque você melhora, às vezes, tanto o processo que se você não tiver uma readequação lógica lá por trás, você acaba piorando a vida das pessoas, certo? Então, assim, melhora a vida do consumidor, é ótimo e tal, mas você precisa se preocupar com o mundo do trabalho, porque no final das contas todos nós somos trabalhadores, tal, então você precisa ter um equilíbrio ali que modifique para fazer com que a tecnologia melhore a vida das pessoas, certo? Então, você não pode pensar que você pega uma pessoa que está qualificada e você vai descer para um emprego que você está vendendo hora lá dentro, certo? Você tem que pegar aquela pessoa que está fora do mercado de trabalho e fazer com que ela entre no mercado vendendo hora, porque ela vai melhorar a sua vida, certo? E não fazer com que a vida de alguém piore. Agora, lógico, tem muitas mudanças por trás aí, assim, a inteligência artificial é essa mudança de chave que vai alertar e vai mostrar pra gente que muita coisa precisa ser mudada agora, certo? E isso não se iluda, isso não será uma guerra fácil, certo? Porque se você perguntar a 99% do empresariado nacional, ele diz, não, vou eliminar minhas horas de trabalho, porque a única coisa que ele está pensando é óbvio que vai aumentar o custo de produção dele, certo? Mas não vai porque o ganho de produtividade ele é muito elevado, certo? Então você tem que fazer com que esse ganho de produtividade faça isso. Lá no começo, que era tipo, as pessoas lá atrás trabalhavam
mais dias por Trabalhavam na semana. todo dia. Isso. E aí, mas hoje, com as tecnologias, será que as pessoas não trabalham ainda mais? Trabalho, porque, veja, se você... Porque você está fora do trabalho, mas também está trabalhando. Você está sendo impactado por coisas do trabalho, o WhatsApp está funcionando. E acaba que tem um ciclo que está incluso dentro do trabalho, porque você continua conectado, você continua ali à disposição, você continua pensando. Claro que isso é uma decisão, né? Tem gente que decide, vou interromper. Mais ou menos, né? Porque às vezes uma pessoa não consegue decidir, porque ele tem uma pressão mais forte. Mas veja, quando estão testando 4 dias por semana, já testou no Japão, alguns países, né, Inglaterra, tal, e diz que a produtividade às vezes até se manteve ou melhorou. Basicamente é o seguinte: primeiro, que há oportunidades na forma de trabalho. O que não... Veja... Eu fico achando que nos 4 dias a pessoa vai trabalhar ainda mais. Não. Talvez, porque é o seguinte: talvez. A quantidade de reunião inútil que as pessoas participam, sem precisar participar, que pode virar um e-mail, aí você começa a condensar para ser mais produtivo. Tal. Então, tem um ganho de oportunidade na forma, no processo de trabalho, que quando você reduz, obviamente, você precisa melhorar. Mas tem uma outra coisa que é justamente o ganho de produtividade por conta de tecnologia que você não tinha, certo? Eu acho que a pandemia quebrou um paradigma, que era aquela coisa da reunião presencial. Todas as reuniões serem presenciais. Nem todas as reuniões precisam ser presenciais. Você vai economizar tempo de deslocamento, você vai economizar tanta coisa que a reunião digital ela pode acontecer e vai funcionar igual como se fosse uma reunião presencial, dependendo do assunto. Não precisa de tanta reunião. É verdade. E não precisa de tanta gente e tanta reunião. Esse é o problema. Concordo plenamente. Esse é o problema. É muita reunião, pô. Para que tanta gente? Porque cada reunião você tem que pensar o seguinte: uma reunião tem as horas de trabalho desse aqui, as horas de trabalho é tudo custo, pô. Então, assim, se você otimizar as coisas, elas melhoram. Mas veja, tem esses momentos de inovações disruptivas em ondas muito fortes, como essa que a gente vai estar vivendo agora, vai viver mais intensamente, da inteligência artificial, elas precisam ser aproveitadas para a gente melhorar a qualidade de vida de todo mundo, certo? Sim. Elas não podem ser expropriadas pelo dono da produção, digamos assim, para falar uma linguagem mais, digamos assim, mais desconexa, assim, tá expropriando, não é isso. É porque esse é o movimento natural econômico que se faz. E a gente precisa fazer com que isso seja distribuído, sob pena, como eu disse, a gente voltar a uma desigualdade de idade média. E ninguém quer isso. Pelo contrário, a gente quer ter veja, um ganho de qualidade. É lógico, né? A gente precisa, todo mundo, a gente precisa mirar sempre. Quando alguém fala, não, mas qual é o teu padrão? A gente precisa mirar na Europa. Isso. A Europa que é o padrão, certo? Com todos os problemas. A Europa é o padrão porque lá você tem qualidade de vida, você tem uma sociedade... né? As coisas acontecem. Isso, você tem uma sociedade mais lenta do ponto de vista de funcionamento econômico. Portugal é um exemplo, certo? É mais lento, mas tem o seu dinamismo. A qualidade de vida é muito alta, porque no final é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo tenha qualidade de vida, certo? Porque se você imaginar que é saudável você ter desigualdades em larga escala, isso aí você está fora do que é a realidade. Porque no final das contas, olha só, a gente precisa crescer como sociedade, né? Então, assim, a gente precisa mirar em bons exemplos, né? Para que as coisas funcionem. Tem ineficiência? Tem ineficiência. Às vezes as pessoas reclamam muito de ineficiência de um canto e tal. Tem muita ineficiência, certo? Mas toda ineficiência é uma oportunidade para a gente melhorar, né? A qualidade de vida. E você falando aí, eu fiquei pensando, né? Nossa geração, ela foi impactada por 2 grandes ondas, né? Nós que estamos aqui. Que foi a primeira, foi a internet, que foi uma grande mudança, né? No funcionamento das coisas, na velocidade, na agilidade, né? E, enfim, que impactou demais na forma como nós trabalhamos. E agora essa. Como a gente vive, né? Como a gente vive também, As transformações nos últimos 30 anos, veja, isso é tão avassalador e foi num prazo tão curto de tempo. Exato, uma geração com 2 veja grandes só, uma pessoa, transformações. eu sempre gosto de citar esse exemplo, que eu vi, acho que foi o Mário Sérgio Cortella que falou, mas ele é bem emblemático. Uma pessoa muito presente na nossa vida é a Ayrton Senna. A Ayrton Senna não teve um e-mail, porque não tinha um e-mail ainda comercial na época que ele morreu. Veja só como a mudança. Eu estou falando de um e-mail, que é um negócio... Eu arrepiei agora falando. Né? Teoricamente dinossáurico ali, né? Do ponto de vista da internet, que a gente usa até hoje, até com forma de documentação. Mas veja como o processo de mudança ele foi rápido, né? Ele foi tomando conta da gente ali. Veja, um celular, ele está no nosso bolso, certo? No smartphone. Mas na criançada,
ele tá Faz na parte alma. do corpo, É né? verdade. Faz Entendeu? parte do... Faz Eu já digo que o meu faz parte do corpo. Mas o verdade. próprio celular em si é algo que daqui a 10 anos provavelmente não existirá, certo? Como a gente Já vai conhece ser ele hoje. substituído por outra tecnologia. Não, você né? chega aqui, tá aqui, ó. Aí vai estar em todo canto, quer dizer, as conexões vão acontecer de forma diferente. Com o quê? Sei lá, se eu soubesse eu tava ganhando dinheiro. Né? Tava conversando aqui, tava montando a próxima inovação do Pierre, celular. Mas assim, o pessoal tá aqui avisando que a gente já passou de 1 hora. A conversa foi tão boa. A conversa que gente foi maravilhosa. falando. E eu acho que a gente pode resumir aí em algumas coisas, né? Tipo, a importância do ser humano ainda, do olho no olho. Que no né? fim, Que no tudo fim se resume a pessoas, resume a né? relacionamentos, Relacionamento, conexões. com certeza. A educação, a buscar, né, informação. Como é que a pessoa consegue estar sempre pensando nisso? Eu queria que você deixasse um recado aí para nossa turma. O que você acha que é importante diante dessa nova onda aí? As pessoas que estão no mercado de trabalho, as pessoas que trabalham com vendas, com atendimento ao cliente, o que é que elas podem fazer para serem melhores, mesmo com todos esses impactos aí? Eu acho que a primeira coisa é... Você nunca pode parar de estudar, certo? Sim. Isso é um fato de ler, de estudar, de se informar. Mas principalmente ter a mente voltada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, agora que eu vou sair daqui, eu vou pegar uma inovação feita no Porto Digital, que pouca gente sabe, certo? Que é uma bicicleta compartilhada aqui para poder ir para casa ali. Massa! Que foi feita no Porto Digital e depois foi vendida para o Brasil todo. Agora a gente copiou o modelo francês, né? Porque inovação se copia também, viu? E vou pegar a bicicleta compartilhada, vou para casa por um motivo simples, para não pegar trânsito da Rosa e Silva, porque senão eu ia enlouquecer. Então eu vou por aqui, vou pela ciclofaixa, chego lá em casa em 20 minutos e estou lá. Veja, isso é algo absolutamente trivial que melhora a vida, a minha, todo mundo da cidade e tal. Mas é uma inovação que tem a ver com a melhoria de qualidade de vida de todo mundo. E é isso que a gente precisa buscar, né? Fazer com que a inovação, a tecnologia, ela sirva para o bem comum, né? Para que a gente construa cidades, digamos assim, e sociedades melhores. Então, gente, busquem informação, se informem, corram atrás, usem a tecnologia a seu favor. E Pierre, agora para encerrar, como é que as pessoas acham você? Um Instagram, um contato? Não, ou no LinkedIn, né? Ou no Instagram, @Pierre Lucena, ou domingo lá no Arruda, que eu ainda vou sofrer essa Muito bom. Ismênia, como é que as pessoas te acham? Pode me seguir no Instagram, Ismênia Jordão, @Ismênia Jordão. Seguir também o Instagram da Pernambuco, né? O de Mariana Vanderlei. Sim, que Mariana tá aqui, Vanderlei Mariana 1. Vanderlei 1. Sigam ela no Instagram. E LinkedIn também da Pernambuco, YouTube. Sim, nos Pra sigam também no acompanhar. YouTube e no nosso Instagram da Pernambuco Construtora. Gente, muito obrigada. Boa noite. Vamos dar agora o nosso presente do nosso convidado. Obrigado. É um agradecimento aí a sua participação. Obrigado. O seu nome, né, Iris? Personalizado. Aqui, eu tô vendo agora. Já para andar de bicicleta. Obrigado. Gente, obrigada. Obrigada.